Fala aí, pessoal querido, pessoal animada, turma 801. Olha só, estamos com novidades agora, hein? A partir de agora eu também serei professor de geografia de vocês. Professor de geografia e de história. Então vocês vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir agora, porque além de ser professor de história também, sou professor de geografia, tenho competência para isso, fiz matérias para isso. Então a gente trabalha tanto história como geografia na área da humanas. Qual é a diferença, professor? Então, se tem história, tem geografia. História estuda o ser humano, estuda a evolução do homem, o pensamento do homem, o crescimento do homem, a transformação que o homem faz. E a geografia estuda o espaço onde esse homem habita. Esse homem ele vai habitar em locais e vai ter mudanças que vai ser realizadas e vai ter formações culturais diferentes, com certeza uma das outras, graças à sua geografia. Digamos que Bernardo, meu garoto belo e bonito, tem um irmão gêmeo. Nasceu univitelino, da mesma mãe, do mesmo pai, do mesmo embrião, né? E depois o irmão do Bernardo tem ido morar no Polo Norte. São gêmeos iguais. Vão ter criações iguais, sim ou não? A criação vai ser igual? Não. Não vai ser por quê? Porque é diferente o local onde o irmão do Bernardo habita para onde ele habita. O irmão do Bernardo habita num lugar quente, é muito frio, difícil acesso, extremamente gelado, com dificuldade de alimento. A roupa tem que ser diferente, o aspecto físico, até o aspecto físico muda. No Brasil, o Bernardo é diferente, usa regata quando chega no verão. Dezembro ele não está com frio, muito pelo contrário, está com muito calor indo para a praia. Isso vai modificar a forma de ele falar, a forma de ele viver, a forma de ele pensar. A ideia do inferno, né? O inferno ele é muito, muito quente, ele é muito quente. Se falar isso para o pessoal do Polo Norte, eles pensam, então é para lá que eu quero ir. Olha como muda até a questão religiosa. Se você falar para o pessoal do Polo Norte que o inferno é quente, eles vão querer ir para lá porque eles vão ter a associação de que algo quente é algo bom. Olha como as coisas da geografia mudam, né? É bem interessante. Mas vamos falar hoje, na nossa primeira aula de geografia com vocês, dos blocos econômicos. Foi essa matéria que me foi dada como continuidade do conteúdo, página 387 a 390. Os blocos econômicos da América Latina. Vamos pensar na América Latina. O que é a América Latina? Primeiro, estou no continente americano. Temos os continentes da Oceania, Ásia, África, Europa e América. Então nós estamos no continente americano. Beleza? Aquele continente que foi descoberto por por Cristóvão Colombo e que foi batizado depois com o nome do navegador que foi lá, o Américo Vespúcio. Então se tornou América. Só que eu falei da América Latina. São povos que têm origem, tronco linguístico dos latinos. Então são pessoas que falam português, falam espanhol, porque tem o mesmo tronco linguístico. O que há de comum entre essas regiões? Todas elas foram exploradas. Todas essas regiões foram colonizadas. Quando eu falo de colônia, eu falo de algo muito ruim. Eu falo de uma região pobre, miserável, falida, desprovida de tudo que é bem, porque tudo que é bom a metrópole leva. O Brasil foi explorado por Portugal, começou pelo pau-brasil, depois foi para a exploração natural da cana-de-açúcar, depois foi a mineração e levou quase que toda a riqueza mineral do Brasil nesses recursos para a Europa, porque foi explorado. Quem vai morar aqui é um povo pobre, escravizado, indígenas, e vai ter uma desigualdade social muito grande, não só no Brasil, como também nas outras regiões da América. Então, quando eu falo de América Latina, eu falo de regiões que foram
exploradas e que tem como consequência uma economia fraca, pobre. Quer comparar uma economia da América Latina, qualquer país da América Latina com a Europa, por exemplo, não dá para comparar. Não dá, os caras são ricos, lá as coisas funcionam, lá as coisas tendem a ter uma certa regularidade, lá o que você paga de imposto é revertido corretamente para o contribuinte, então você tem um sistema de saúde adequado, você tem moradias adequadas, você tem um sistema de transporte muito bom. Então, primeiro, vamos pensar que a América Latina ela tem uma economia fraca. Você tem uma ideia? O país mais rentável, mais economicamente viável da América Latina é o Brasil, que é um país pobre, que tem muita miséria, que tem muita favela, que tem muita corrupção, que é um país que tem muitos problemas e é o mais rico. Você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Então vamos lá, vamos entender que são países pobres, subdesenvolvidos. Essa pandemia mostrou que a gente não tem saneamento básico. Sabe? A grande maioria da população brasileira não tem saneamento básico, não tem sistema de rede de água e esgoto. São vielas, são coisas que são lançadas ao céu aberto, dejetos jogados no mar, é uma coisa assim nojenta. O Brasil não tem. Então o Brasil é um país pobre. Mesmo assim, é o mais rico da América Latina. Olha que doideira. Da América do Sul, pelo menos, é o mais rico. E o que fazer então? Sentar, chorar e viver de miséria? O século XX foi marcado por tentativas de mudança. Então eles pensaram em fazer uma associação, acordos, para que eles tivessem valores entre si, para que eles tivessem ajuda entre si. Dá para entender? A necessidade de um vai ser suprida por um outro. Digamos que Bernardo tenha as camisas do time de futebol. Eu tenha a bola de futebol. O João tenha o campo de futebol. Então, por que não fazermos uma união? Deu para entender? Bernardo entra com a camisa, eu entro com a bola e o outro entra com o espaço para jogarmos o futebol. Então, isso é uma união que vai ser chamada de bloco. São os blocos econômicos, que é o tema da aula de hoje. O bloco econômico da América Latina, América do Sul, mais relevante que nós temos atualmente é o Mercosul, que significa Mercado Comum do Sul. O Mercado Comum do Sul ele foi criado no ano de 1991, lá em Assunção, e você vai ter Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil formando um bloco comum. Blocos de ajuda mútua, de parcerias econômicas. Só que isso evoluiu para o fim das tarifas alfandegárias. O que é isso? Digamos que eu produza carne. Então eu tenho uma extensão muito grande de carne e a Argentina produza leite. Então eu não vou cobrar tarifa para vender para a Argentina. O mesmo preço que eu cobro para vender para o Brasil, eu cobro para vender para a Argentina. Entendeu? Você não vai ter tarifas alfandegárias, porque toda vez que você queira produzir alguma coisa, importar, exportar para algum país, você tem que pagar uma tarifa. Um exemplo, a Coca-Cola é nacional ou ela é internacional? Ela é internacional, ela está nos Estados Unidos. A Coca-Cola hoje está no mundo inteiro, só que ela é comprada a um preço mais caro. Eu já comprei Coca a R$12, R$10, R$8, é o preço, né? Vai comprar um Flecha para você ver a diferença do valor. Por que o Flecha é mais barato? Porque o Flecha não sofre com a tarifa alfandegária. A Coca-Cola, sim, ela sofre tarifas, porque ela vem de fora e se ela entrou no território brasileiro, precisa pagar uma tarifa diferenciada. Para os países membros do Mercosul, essa tarifa não existe. Então,
Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil não cobram tarifa um para o outro. Olha que interessante. Então, digamos que eu queira vender para o Brasil. Eu falo assim, olha só, quer vender para o Brasil? Você vai pagar uma tarifa de 10%. Aí a Argentina cobra 5%. O cara vai querer vender onde? Na Argentina, que está cobrando a tarifa mais barata. Acabou isso. Foi feito o TEC, que é Tarifa Externa Comum. Ou seja, quem quiser vender para o Brasil, Argentina, Uruguai, vai pagar a mesma tarifa. Olha que maravilha. O Mercosul, então, vai ser uma ajuda mútua de países que não vão cobrar mais tarifa um do outro. E para ficar mais bonito, no ano de 2002, foi banido a ideia de fronteira. Se eu quiser entrar nos Estados Unidos, eu tenho que levar passaporte carimbado, eu tenho que levar uma autorização, um visto. Se eu quiser ir para a Argentina, eu só vou com o meu documento. Eu pego o documento, boto e apresento. Se eu quiser morar na Argentina, eu posso fazer. Se eu quiser morar no Paraguai, eu posso fazer. Normalmente. Acabou, inclusive, as barreiras e limites que existiam entre as nações. Cada um pode entrar da forma que não quiser. O Ronaldinho foi preso com documento falso, sendo que ele nem precisaria usar documento. Tá entendendo? Você vai ter, então, esse tratado de livre comércio entre os países membros do Mercosul. Então, além disso, você vai ter essa concepção interessante da formação do Mercosul, que expandiu, evoluiu, cresceu. Eram apenas 4 países, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, e esse bloco cresceu com a entrada da Venezuela. Em 2012, ela foi oficializada como membro efetivo do Mercosul. Temos 5 membros efetivos e temos também ao radar desse bloco, que são países que podem também aderi-lo, a Bolívia, o Chile e o Equador. Também são países que podem estar como membros efetivos. Atualmente, está para acontecer uma grande e importante união de blocos, que vai ser o bloco do Mercosul com a União Europeia. Estamos falando de 800 milhões de pessoas juntas, tendo um comércio comum. Você imagina a força que vai ter esse bloco. Vai ser o bloco mais importante do mundo. Você imagina a Europa mandando sua tecnologia para cá sem pagar nenhum tipo de tarifa. Você imagina a evolução que vai ter. Às vezes você tem uma ideia, sai um filme lá do exterior, chega aqui no Brasil, quase que um ano depois. Você agora vai acabar com isso, vai ter um mercado comum. Isso é um processo, começou esse ano. O Brasil tem que atender a certas expectativas para poder lidar com isso. O Brasil precisa acabar com a sua devastação de Mata Atlântica para poder entrar nesse bloco. Você imagina a importância que vai ter. 800 milhões de pessoas. 800 milhões. Sendo que a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, 800 vai ter no mesmo bloco. Vão estar anexados no mesmo bloco. Maneiro? Gostou? Satisfação, meu garotão. Fica com Deus, fica para a próxima semana a gente trabalhar os outros blocos, porque temos muita coisa para falar, tá bom? Teve que dar mais prioridade ao Mercosul, que é o bloco que a gente está atualmente. Falamos sobre a situação econômica do Brasil e da América Latina por ser pobre, visto que tem o mesmo histórico de dominação europeia. E falamos sobre a forma de entender e trabalhar a necessidade através dos acordos comerciais com o Mercosul. Tá bom? Estamos juntos. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.